A Doce Sabor Delicatessen aqui em Carpina, bem na margem da PE 90, também tem os produtos Mr. Tutti. Venha conferir. Conversar com o empresário Sidney Pessoa, da Mr. Tutti, uma sobremesa que acabamos de saborear aqui, genuinamente carpinense. Como é isso, Sidney? Ô Peruca, muito obrigado mais uma vez estar com você aqui no programa. Pessoal de Carpina, meu irmão começou esse projeto, nós estamos completando 4 anos. Ele é que é a pessoa que cuida mais da receita, tudo, é uma especialidade dele. E a gente está desenvolvendo esse trabalho muito satisfeito, graças a Deus. Muito feliz, até porque Carpina merece. Carpina é um lugar que a gente tem que entender que ela é um polo central. Então, pra gente, a logística aqui é muito boa. E Carpina tem demais adquirido a sobremesa, tem vendido, tem sido maravilhosa. É uma sobremesa que nós não usamos conservantes, não usamos amido. É uma sobremesa pura, é uma sobremesa gelada. Então assim, nós estamos muito satisfeitos, muito felizes. Você comeu agora, a opinião foi maravilhosa. Então assim, pra gente... Quais são os sabores, Sidney? A gente tem hoje pudim, que é uma coisa diferenciada. Ela é cozinhada dentro da própria embalagem. A gente não tem contato manual. Coloca aqui, vai pro forno, lacrado e se coloca a luva, né? Nós temos todas as especificações exigidas pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa. Pudim, torta alemã, torta holandesa, maracujá, morango da própria fruta, limão, sonho de valsa, chocolate danete. Nós temos ameixa, delícia de abacaxi. São 12 sabores para vocês saborearem, para vocês chegarem no seu restaurante, sua lanchonete de preferência e solicitar. Eu quero a Mr. Tutti, né? Hoje eu tenho toda a tranquilidade do mundo para dizer, a Mr. Tutti é a sobremesa mais prática e deliciosa de toda a região. Contato 819-9121-9464. Mr. Tutti. Carlos Peruca, entrevista. E o programa Ponto a Ponto especial na série de entrevistas com os ex-governadores e ex-prefeitos do Recife continua. E hoje a gente tem a alegria, a satisfação, a honra de estar aqui no gabinete, no escritório do ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-governador, não é, Léo? Doutor Roberto Magalhães, que a gente fica muito feliz, muito honrado em estar aqui ao seu lado, doutor Roberto, e poder conversar, relembrar, mostrar o que tanto que foi feito, tanto o senhor como prefeito, como governador do nosso estado de Pernambuco. Muito obrigado por atender a gente aqui, o blog de Elielson, o blog de Edmar Lira e o programa Ponto a Ponto. Muito obrigado, doutor Roberto. Eu me sinto honrado com ter aqui a imprensa para me ouvir, porque a essa altura não tenho mandato, mas me afastei da política militante, não tenho, consequentemente, tribuna, e então é pela imprensa que eu, através de artigos ou entrevistas, me pronuncio uma vez ou outra, com o título da minha experiência pessoal. Porque eu fui privilegiado, eu tive atividade tanto na área privada como na área pública. Eu comecei a minha vida profissional como advogado e professor universitário. Lá para as tantas, recebi convite, fui ser secretário de Educação e Cultura naquele tempo, eram ligados. Nilo Coelho era o governador? Nilo Coelho foi o primeiro cargo político que eu exerci. E me lembro ainda, quando ele me mandou urgente me chamar, eu estava, como advogado, eu estava no fórum, já era 4 horas da tarde, já chegando às 5 horas. E então, ele disse, pois não, doutor Nilo, eu estou aqui. Ele já tinha me dado umas tarefas. E então, ele disse, eu estou à sua disposição, pode dizer.
Aí ele disse, Barreto Guimarães hoje renunciou pela manhã. E eu quero convidá-lo para ser secretário de Educação e Cultura. Eu disse, doutor Nilo, qual é o tempo que eu tenho para responder? Ele disse, nenhum. A resposta é para ontem. Porque amanhã de manhã eu quero colocar nos jornais já a fotografia do sucessor de Barreto Guimarães. Aí eu tive, digamos assim, eu tive 15 segundos ou 30 segundos, mas eu tenho um raciocínio rápido. E aí eu raciocinei o seguinte, se eu aceitar, pode até dar errado. Mas eu enfrentei um desafio. E se eu não aceitar? Provavelmente vou me arrepender. Porque, afinal de contas, era uma experiência. Eu era jovem, né? Professor. Eu estava com quantos anos, mais ou menos? 30 e poucos anos, 32, 33 anos. Né? E aí foi minha primeira experiência política. Me dei muito bem. Né? Me dei muito bem. E aí fiquei conhecido, não só de uma grande parte da população. A Secretaria de Educação tem muito bom. Praticamente não é um caminho até para quem gosta de política, quer fazer política. Fez muitos deputados já, né? Danilo Cabral recentemente. Muitos secretários. Secretários e secretários não. Deu muitos deputados federais e estaduais, não é? Muitos, é verdade. E governador, no seu caso, né? Governador, no meu caso, governador, não é? Então, é o seguinte, e prefeito do Recife. Inclusive, doutor Roberto, na época que o senhor foi secretário de Educação, a gente estava relembrando agora, foi Léo. Exato. Sempre, como é a história que Mano conta a gente? É o ex-prefeito de Carpina, Mano, fala, Maio Batista Ramos, fala sempre, recordando o episódio que o senhor levou para Carpina, uma escola José de Lima Júnior, que é engraçado, a gente tem várias escolas estaduais em Carpina, mas só essa é denominada estadual, na cabeça do povo, batizada pelo povo. Como foi essa história? Não, porque era estadual, ela deve ser ainda. Não, ela é estadual ainda, mas... Aliás, já é uma faculdade funcionando nela, tá? Ah, também. Tô sabendo a Federal disso. está lá, o campus da Federal também está lá. Da Federal também está lá. A distância. Mas o senhor falou nos bastidores aqui que o deputado João Teobaldo teria... Pois é, eu gosto muito de fazer justiça e, quando possível, lembrar daqueles que colaboraram com o poder público, que até investiram dinheiro próprio em obras. Esse é um caso típico. O deputado João Teobaldo esteve no meu gabinete de secretário da Educação e disse que eu queria que o senhor fizesse uma escola em Carpina. Eu digo, pois não. Faço. Agora, me consiga um terreno? Disse, vou conseguir. Ele foi e comprou aquele terreno. E eu construí a escola. Eu não. O Estado. A secretaria, o Estado, construiu a escola e até hoje ela está aí. Não é? Foi uma obra que realmente só fez se desenvolver. Não é? Começou com primário, depois secundário e agora tem até uma faculdade. É verdade. É um terreno bom, um prédio bom. Aliás, é uma coisa que às vezes me entristece. Por exemplo, já que estamos falando de escola, vamos lá. Como prefeito do Recife, eu construí uma escola lá em Brasília Teimosa. Uma escola muito boa. E na inauguração, inclusive, o representante do Ministério da Educação, porque tinha recursos federais aí, convênio, né? Sim. Ele elogiou o custo da escola que eu tinha feito com um custo muito baixo. E essa escola, eu dei o nome até de um empresário, e a escola estava lá, um terreno grande. Pois depois que eu apareci por lá, anos depois, sabe o que fizeram? Dividiram o terreno em dois. Pega o terreno que era a área que dava presença e que tinha espaço para lazer, para voleibol, etc. Construíram outra escola. Quer dizer, em vez de uma escola muito boa, como deve ser,
Ficaram 2 escolinhas. Então, quer dizer, esse administrador errou. Deu uma escola, mas estragou a outra. Entendo. Doutor Roberto, tem uma curiosidade. Depois o senhor foi secretário, em 71, falo de memória, o senhor foi consultor-geral do Estado. Esse cargo, qual era a função exata desse cargo que o senhor exerceu? Não, esse cargo é o seguinte, eu era consultor-geral de uma autarquia. E o governador tinha a atribuição para, por decreto, transferir funcionários de um serviço público centralizado ou autarquizado, entendeu? Para outro órgão. Entendi. E aí ele me transferiu do DAE, Departamento de Águas e Energias, que era uma autarquia, para a consultoria Geral. Não, para a Consultoria Geral do Estado. Mas o consultor geral mesmo, efetivo na época, era doutor José do Rego Maciel, pai de Marco Maciel. Ah, interessante. Um homem que era um modelo de espírito público, de experiência. Foi durante uns 8 anos nós convivemos ali. E eu vou lhe dizer, Marco Maciel realmente foi um filho que aprendeu muito com o pai. Porque Marco Maciel, eu fui vice-governador de Marco Maciel. Antes de ser governador, exato. Fui vice de Marco Maciel. Uhum. Aliás, saí da vice para me candidatar a governador, não é? Uhum. Fui feito governador, uma campanha difícil. Eu achava que ia perder e no final ganhei. A partir dali eu fiquei na política. Até então eu ainda era o advogado e o professor afastado. A partir dali eu assumi a política. Porque Marco Maciel dizia, eu sou político profissional. Eu nunca fui político profissional. Eu sempre, né, procurava ter uma outra atividade assim. Você também foi acadêmico, né? Ensinava direito, né? Na área comercial, né? Fiquei ensinando. Um período, né? Outro período não. Já chega um ponto que não dá mais. Estamos na série de entrevistas com os ex-governadores de Pernambuco, pelo programa Ponto a Ponto, pelo Giro Mata Norte, pelo blog de Elielson e o blog de Edmar Lira, sempre com imagens do nosso amigo Theo Pereira, conversando hoje com o ex-governador Roberto Magalhães. Doutor Roberto, o senhor tocou aí e falou no nome de doutor Marco Maciel, que é um exemplo para o país. Sem dúvida. Prefeito, governador, vice-presidente. Semana passada, ou essa semana ainda... Não, foi na semana passada um e agora o outro artigo. 2 artigos louvando a pessoa de Marco Maciel. Merecido. Merecidamente. Por demais. Merecidamente. Não tenha dúvida. Elielson, Como é que foi suceder Marco Maciel? Porque o senhor teve uma missão difícil também, né? Foi muito bom. Sabe por quê? Marco Maciel foi um governador que investiu pesado em Suape. Porque Suape, quando ele assumiu o governo e eu assumi a vice-governança, Suape já tinha um terreno comprado, muito bom, que foram as terras de uma usina de fogo morto, que o Estado comprou, com Moura Cavalcante. E Moura Cavalcante ainda fez algumas obras e tal, a água, inclusive, ele colocou. Enfim, foi um bom governador, Moura Cavalcante, também. E Marco Maciel, eu tenho a impressão que os débitos que eu disse que, na conversa preliminar, que eu disse que como governador, eu só encontrei débitos em moeda, em dólar, mas que em cruzeiros, cruzeiros na época, eu não tive débito. Então, naquele tempo ainda era possível tomar dinheiro emprestado, desde que o banco estrangeiro tivesse filial no Estado. Eu tomava o dólar emprestado e pagava. Com isso, eu mantive meu orçamento íntegro. Fui rolando. E aí você tendo um orçamento sem dívida, aí já tem muito dinheiro. E aí vou dar você. Eu falava muito dinheiro azul e branco, porque eu fazia obras
muito mais com recurso próprio do que com recursos vindo do governo federal. Entendeu? E era isso, não tinha mistério não. Agora, já que eu falei, e nisso vocês me levaram para esse assunto, Fica à vontade. eu quero dizer também que eu fui um administrador que ia buscar o recurso. Veja, eu estava lá posto no meu gabinete e tomo conhecimento de que os recursos da arrecadação dos impostos estaduais que eram depositados no Bandep, que era o Banco do Estado de Pernambuco, tinham rendimento transferido para o banco. Aí eu disse, olha, está errado, porque o dinheiro é do Estado. Então, o Estado é que tem direito Ao rendimento. a ter o rendimento. Claro. O banco vai ter a parte dele como administrador, mas não como proprietário do dinheiro. Como se fora proprietário do dinheiro. Porque o investimento é do Estado. Aí mandei logo fazer um arrazoado, dei as diretrizes, porque advogado, né? Claro. Dei as diretrizes, e então, foi o que aconteceu. Veio a notícia, dias depois. O procurador do Tribunal de Contas deu parecer contrário ao senhor, ao Estado. Disse que, não, o banco tem o direito. Eu disse, quem é o procurador? Aí deu lá o nome, não vou dizer, ele já morreu. Claro. Também não estou falando mal dele, mas de qualquer maneira é um parente, eu não. Até parente meu, eu não sabia que era procurador. Aí sabe o que eu fiz? Nada. Ele disse, olha, eu conheço os membros do Tribunal de Contas. Conheço, todos eles. Eles são homens experientes, a maioria, inclusive, com vida política no passado. E eu vou confiar. Porque eu tenho tanta convicção de que esse dinheiro é do Estado, esses recursos do rendimento são do Estado, não são do banco. E aí, passado mais outro tanto, veio a notícia. Por unanimidade, o tribunal me deu ganho de causa. Olha aí. Já pensou o dinheiro que entrou? Então, meu amigo, por isso que eu digo, recusei ser candidato a governador, não quis. Porque essas coisas aconteceram naquelas conjunturas e eu pude fazer muito. Eu tenho aqui um livro que eu vou te presentear aqui. Ele é o mais velho? É. Dizem que é. É o mais velho. Se ele tem o nome de Carlos Careca, é porque... Peruca. Perdão. Tudo é cabelo, peruca, cabelo, Não, cabelo. não é diferente. É diferente, Sim, né, sim. Roberto? Tem que usar a peruca para Não, esconder a careca. não, é diferente. Porque uma coisa é ser careca, não é? Outra coisa é usar peruca. Não é? O seu nome é tão bonito, Carlos. Para que você usa peruca? Isso é uma história lá de... Quer dizer, usa peruca não na cabeça. No nome. Há 50 anos que você é peruca. Que não sai e ficou, inclusive, as vinhetas dos programas. São Carlos Peruca e não tem como sair. Pois é. Agora, veja bem. Esse livro aqui, interessante, o senhor estava nos mostrando, com essa foto da água jorrando, é fruto de Esta não é? água que vocês estão vendo aqui, aliás, na capa do livro, não é? Mostra para a câmera aí, Peruca. Essa não foi a obra mais cara que eu fiz, não. Essa foi a obra mais significativa, porque foi a primeira vez que um governador trouxe água do São Francisco para o sertão. Mais de 100 quilômetros. Mas veja, como? Mais de 100 70 quilômetros. 70, 75, porque foram 5 municípios que receberam água, né? Está aqui. Foi para Salgueiro, Salgueiro, Paramirim, Terra Nova, Umães, Verdejante e Serrita. São 5 municípios e um distrito importante. Então, essa obra eu fiz toda com dinheiro do Estado. Basta dizer que na concorrência, né, nós contratamos, se não me engano, 20 empreiteiras. Foram várias empreiteiras. Porque a água sai
A água vem de Caporobó. Agora eu estou falando para o sertão central. Porque tem o sertão, tem municípios que tem o Rio São Francisco baiando. Claro. Não, esse não conta. Eu estou falando para o sertão central. Foi o primeiro que levou água do São Francisco para o sertão central. Isso agora, 20 anos depois, começou a chegar lá. Água, uma obra federal, não sei. Então é o seguinte, essa água sai a 100 km, 70 km de distância e depois se distribui para os municípios. Sai um braço? Um braço e vai ligando um a um. Essa obra, então, ficou... Agora, sabe por que eu fiz essa obra? Sabe por que eu fiz essa obra? Porque na campanha eu estive em Salgueiro, em cada porta havia um tonel para trazer água, não sei de onde. Cada porta tinha. Um negócio chocante. Chamou a atenção. E fazia 3 anos que estava assim. Foram 4 anos de seca praticamente. Caramba. Mas meu governo, a seca terminou e eu já assumi o governo sem seca. Mas com um estrago grande, né? Porque fica a sequela, né? Fica. Agora, tem seca, como o senhor está registrando? Então, Marco Maciel, hein? Não, conclua que eu vou fazer essa pergunta depois. Marco Maciel, eu estava dizendo, ele... Vocês conhecem Suape, né? Sim, conheço. Sim. Bom, hoje Suape está enorme. Conheço. Naquele tempo, Maciel fez a primeira metade daquele braço que... Aquela muralha. Sim. Ele não fez a muralha, porque inicialmente faz-se até faz o aterramento, né? Não faz a muralha. Não, é pedra mesmo. Tem um avanço. Olha, cada caminhão levava uma pedra. Aí eu quis saber por quê. Porque ele fez metade e eu fiz metade. São 2 quilômetros. Ele fez 1 quilômetro, deixou. Eu não tenho conversa. O cargo que eu chegar, administrativo, obra que não se concluiu, eu concluo. Claro que eu não ia concluir Suape, mas eu inaugurei o braço. Todos os 2 quilômetros. E aí me disseram, não, doutor Roberto, mas tem mais. Está terminado não. Tem que fazer uma muralha. Aí tem a muralha. Aí eu fiz a muralha. Entendeu? Fiz a muralha. Mas ele deu início. Ele levou também, sabe o quê? Levou os trilhos para que o trem pudesse servir a Suape. E fez muitas obras ali. Eu lembro até que eu era deputado, ou era governador, não me lembro. Acho que eu era governador. Tinha tanta água lá que eu fiz uma adutora de 9 quilômetros e levei a água para o cabo. Água para o cabo. Mas ele fez muita coisa, o Marco Antônio. Ele deixou Suape. Entendeu? Muita obra. E isso tornou Suape uma obra irreversível. Agora, veja o que é a administração. Havia um contrato assinado para começar a fazer o cais, para os navios atracarem. Mas só que pelo projeto não era na beira-mar. Tinha que fazer uma abertura no continente, não é? Um canal. Como está feito? Sim, sim. Está terminando agora. Exato. Mas aí o seguinte, eram 100 milhões para começar. Caramba. Aí eu disse, eu não vou. Aí eu chamei o diretor da empresa que fez o contrato, ganhou a concorrência, e disse, olha, eu não vou cumprir o contrato. Esse contrato eu não vou, porque essa obra é uma obra para 20 ou 30 anos. E eu quero dizer que eu não vou botar 100 milhões numa obra de 30 anos e não vou fazer mais nada. Com esse dinheiro tem muitas outras prioridades, imediatas até.
Aí ele foi profissional. Porque a empresa tinha sede na Bahia. Aí ele disse, o senhor aceita que eu faça uma proposta? Com muito prazer. Senti que ele queria dar uma alternativa. Ele disse, então eu daria ao senhor o senhor aguarde que eu venha aqui com uma proposta, para aproveitarmos esse contrato. Foi embora. Lá para as tantas, eu mandei ver, fazia 2 meses que ele não tinha voltado ainda. Aí eu mandei um recado para ele, queria conversar. E ele voltou com a proposta. Disse, doutor Roberto, vamos fazer o seguinte. Esse contrato é para fazer o cais. Eu trouxe aqui um projeto para o senhor fazer um cais dentro aqui que o projeto não prevê, mas o senhor faz um cais aqui. O senhor vai poder botar 4 navios. A cada lado, 2. Não, peraí, são 4 ou são 2 navios? Agora não estou vendo. Quantos anos, né? Anos. Eu agora não lembro se são 2 ou são 4 navios. E aí o seguinte, Suape essa obra nós fazemos com 6 meses, talvez 1 ano a gente já faz, não é? E o senhor já vai dar um cais, vai oferecer um cais, logo, não vai esperar 20 anos, que o senhor disse que para fazer essa obra. 20 ou mais. E levou 30. Ficou pronto um dia desse. Exato. Levou 30 anos. Então você vê o que é administração. E eu estou dando assim uma ideia de como é uma coisa realmente. É uma coisa. É um sentimento de realização que você tem, resolver as coisas, inaugurar a obra, sentir que está sendo útil. Que foi feito, né? Pois é. Eu só queria uma pergunta antes de ir para o intervalo. Eu lendo as memórias de Fernando Henrique Cardoso, ele fala uma hora que o poder também deixa você só. Há um isolamento do poder, tem hora que é só você e sua cadeira. Ele fala na cadeira presidencial. Ou se em algum momento desse período todo, como você foi governador, prefeito do Recife, sentiu só? Eu tenho que decidir. É eu e eu mesmo. Não, olha, há decisões difíceis. E há decisões que está na hora, você não tem que discutir. Esse é um caso. É mais prático, né? Do caso. Na hora eu decidi. Não precisei ouvir ninguém. Não chamei um secretário. Eu mesmo decidi. Está feito. Vamos fazer o contrato. Vamos fazer um aditivo. Mudamos do cais, proporção no maior, continente, para fazer aquela obra, para 2 ou 4 navios. Deu outra dinâmica, né? Dinâmica, né? Quer dizer, com essa obra, com essa decisão, eu estou falando de decisões importantes para vocês terem ideia como para mim é uma coisa apaixonante. E aí tem gente que pega os cargos para roubar. Meu Deus! Qual é a graça que tem, não é? Verdade. Não é? Hein? O resultado é tanta gente aí processada, na preso. Cadeia. É verdade. Preso, né? Mas estou à disposição. Olha, estamos conversando com o Dr. Roberto Magalhães, com imagens de Theo Pereira no programa Ponto a Ponto, pelo Giro Mata Norte, pelo blog de Edmar Lira e pelo blog de Elielson. A gente vai a um intervalo e daqui a pouco a gente vai relembrar aqui bons momentos, 3 anos de muito trabalho. E o doutor Roberto estava nos mostrando aqui um encarte aqui bonito, uma revista. Aí é prefeitura. De muitas obras enquanto foi prefeito do Recife. Né, Léo? Na volta a gente fala um pouquinho Daqui a pouco isso. A gente volta e vamos falar sobre política atual também. Claro. 2 minutos.
Carlos Peruca, entrevista. E na volta da entrevista aqui com o doutor Roberto Magalhães, Elielson, tantas coisas foram feitas enquanto prefeito, né? E esse encarte aí que mostra. E ele disse que ficou feliz em ver essa revista, né? Doutora Jane tinha ido para a missa e de repente... uma prestação de Uma prestação de contas. Aqui, doutor Roberto. Uma prestação de contas, né, doutor Roberto? Mas é uma prestação de contas da prefeitura. Parece uma revista, né? Mas não é não. O senhor foi um prefeito que sempre gostou de obra. Um gestor que sempre gostou de obra, né, doutor Roberto? Tá lá a ponte. Aquela ponte ali. Vocês já passaram por ela, né? Sim. Já, claro. Pois é. A oposição dizia que não ia, era uma ponte inútil, que estava botando dinheiro fora. Mas aí o Braga que é João Braga. secretário, João Braga, que tinha sido meu adversário na eleição, ele é uma pessoa que eu respeito muito e gosto dele. E ele gosta de mim também. Nós nos damos bem. Eu pedi a ele um encontro. Eu, prefeito, e ele, político de oposição, né? Mas não fez oposição ao meu governo, não. Ficou lá. Então, eu disse, ô Braga, eu pedi para ter um encontro com você, porque essa oposição está fazendo essa coisa, essa campanha contra a ponte. Como é que se pode ser, uma cidade como Recife, contrário a uma ponte? Aquela ponte é uma coisa curiosa, parece destino. Eu, um dia, saí do meu alfaiate, que era o saudoso italiano, como é o nome dele? Perrelli. Ali da Manuel Borba, e fui para o Palácio do Governo. Eu não era ainda governador. Fui para o Palácio, não sei o que é que eu fui fazer lá. E então levei 40 minutos para sair dali e chegar lá. Então, quando eu me tornei prefeito, eu coloquei logo a questão de uma ponte ali. Ou que uma ponte que pudesse Ligar, né? ligar o bairro de Santo... Mais um que ligasse o bairro de Santo Antônio ou a Boa Vista, ou no caso foi Coelhos, né? Aos coelhos. Aos Coelhos, é. Então é o seguinte, aí sabe o que me disseram? Doutor Roberto, esse projeto já existe aqui. Mandei buscar o projeto. Eu achei que a ponte estava muito grande, podia ser uma ponte mais barata, menos. Mas já estava pronto, já tinha o projeto. Ia ficar mais caro se eu fosse demorar e fazer concorrência mais. Então, fazer já tinha preparado uma concorrência para fazer, se eu quisesse, já tinha todos os dados. Eu digo, não, sigam com a ponte. E não houve um dia que eu não fosse lá para ver. Desde a primeira estaca até o final. Né? Demorou. Que eu não sou de demorar, não, mas que não tinha dinheiro. O dinheiro não era difícil. Era difícil. Era o complexo, está aqui, né? O Viário Joana Bezerra. O senhor também, outro importante também aqui, ao lado do Esporte Clube do Recife, muito importante aquela obra. O túnel. O túnel. Chico Sainz. Eu não falei que o Jarbas, o governador, tinha me transferido. 20 milhões. Não, prefeito. O governador transferiu para mim, prefeito. Me deixou 60, mas me deu 20. E com 20 eu... Realizou. Eu realizei. Isso aqui não teria, se não fosse os 20. Né? Porque pagar 60 e ter 20 não é fácil, né? É verdade. E ainda deixei, e acho que foi errado, ainda deixei 30 milhões para o meu sucessor, que não merecia. Foi meu adversário, foi um adversário muito violento, usou de muitos métodos que eu não usaria. Mas aí foi o cuidado de meu secretário de Finanças. É um conselho que eu dou. O secretário de Finanças, ou o secretário da Fazenda, tem que ser um homem honesto, tem que ser um homem digno, e tem que ser um homem de espírito público. Agora, não pode se preocupar apenas com o
superávit do orçamento. Tem que pensar nas obras, nas realizações, que são o principal. Qual é a sua visão, falando na Fazenda, do ministro Paulo Guedes hoje, que comanda o Ministério da Economia do Brasil? Olha, você quer... Eu acho que eu deveria, antes de falar de qualquer ministro, falar do presidente. Fique à vontade. Está dentro da sua Sim, pauta? Claro. A pauta é o senhor que forma, tranquilo, nem se preocupe. Vocês são muito generosos, né? Porque jornalista geralmente entra para valer, né? Não, mas aqui é tranquilo. Eu costumo dizer que não há respostas impossíveis. É uma questão de criatividade. Mas vamos lá, eu vou lhe dizer o que eu diria da tribuna se fosse ainda deputado. O presidente tem inegavelmente méritos. E eu vou dizer quais são esses méritos. Primeiro, ele ganhou uma eleição contra governos que praticaram um verdadeiro assalto ao patrimônio público. Está aí a Lava Jato, está aí o que se fez. Temos o ex-presidente preso, né? Não apenas, veja bem, não apenas na Nova Cap, não apenas na principal das autarquias, na principal empresa do país, que é a Petrobras. A principal empresa de Pernambuco, de Pernambuco e do... Não. Da América, né? Não, na América não. Não. É a mais importante nossa aqui de Pernambuco. Uma atuação, né, geral. É uma atuação extraordinária. Então, é o seguinte, ele foi para uma campanha, tinha sido vereador e deputado federal por 28 anos, não sei quantos anos. Não, 28 foi o total. E não era um deputado de destaque, né? Era... Eu fui deputado 14 anos, nunca estive com ele em canto nenhum, nem nas comissões, nem no plenário, nunca. Eu via passar longe, nunca trocamos um bom dia nem uma boa noite. Que eu me lembre, não. De repente ele é candidato. E meu candidato era o governador de São Paulo. O Alckmin. O Alckmin. Porque eu sou muito seletivo na questão da presidência. E no Nordeste ficou com Lula, né? Até ele desistir, que não podia, né? Estava impedido. E então eu fiquei com o melhor, que ideologicamente estava próximo ao que eu penso. Eu sou um liberal. Então, no final, eu tive que votar. Eu tive que exercer o voto útil. O que é o voto útil? Você não vai escolher aquele candidato por ele. Você vai escolher pela circunstância. Porque ele tinha condições de ir para o segundo turno. Eu não votei no segundo, não. Eu votei no primeiro e no segundo. No Bolsonaro. Sem conhecê-lo pessoalmente. Votou no segundo turno do Bolsonaro. Primeiro e segundo. No primeiro e no segundo. Primeiro e segundo No turno. primeiro eu já sabia que ele era o único que tinha chance de ir para o segundo turno. E no segundo, para ver se chegava, se dava para chegar. Agora, eu não sei como é que um homem... Não, eu não vou falar mal do presidente. Eu vou apenas dizer o que eu acho que ele está fazendo de bom e o que eu acho que ele está... Qual é o defeito que ele tem. Que persiste esse defeito, daqui a pouco faz um ano de governo e não muda. Como é que um homem que ganhou essa eleição, que prestou esse serviço ao país,
que está mudando os costumes políticos. Veja, o presidente só colocou uma deputada Não, mas tem um deputado também, não é? O Onix Lorenzoni também é. Ah, tem três. Tem três deputados. Tem três. Mas não foram negociados na base do toma lá da cá. Nenhum. Talvez pela vez na história, desde a... E uma delas está na minha relação dos melhores ministros. A da Agricultura. A da Agricultura. Sim. É a deputada lá de Minas Gerais, né? É de Minas, Rio Grande do Sul, parece. Eu não lembro. Paraná. Bem, então, vamos ver quais são as qualidades dele. A vitória, a mudança de governo. Eu sou contra a reeleição, inclusive. Eu tenho um livro, que é outro, não é esse não, tem um livro mais recente, mas está esgotado. Vou ver se ainda tem algum aí que para dar. As virtudes, né, que o senhor estava falando. Não. Bem, então, a primeira é vencer a eleição e mudar o governo. Estamos conversando com o doutor Roberto Magalhães, ex-prefeito e ex-governador de Pernambuco. Então, outra qualidade dele, constituiu o ministério a partir de indicações Ser negociado. Técnico? Não, absolutamente. Ele deu a cada ministro a liberdade de escolher a sua equipe. Exato. Veja, quem fez isso até hoje aqui? Eu nunca ouvi falar. Ninguém. Então, há um número enorme de ministros, propriamente ministros, e também de secretários, que tem ministro e tem secretário, né? E alguns aparecem, outros não aparecem. Quer dizer, eu fiz aqui uma lista. Pode ler tranquilo. Eu fiz aqui uma lista dos ministros que eu acho que são muito bons. Certo. Muito bons. Paulo Guedes, da Economia. Berg, de Minas e Energia. Esse homem é extraordinário. Ele fez uma entrevista na TV Globo. Ele, inclusive, é almirante, sabia? Exato. Foi na Globo News essa entrevista. Na Globo News, foi, exatamente. Aquelas entrevistas são muito boas. Ele fez, mas olha, ele começou às 11 horas, terminou à meia-noite e não sei quanto. E o pessoal todo lá, espantado, porque ele sabia tudo. Tudo que se falou, ele sabia. E sabia muito mais do que se perguntou. Mostrou competência. Extraordinário. Minas e Energia, almirante. Infraestrutura, é outro. É um craque. Tarcísio Freitas. A da Agricultura é Tereza Cristina, me lembrei. Tereza Cristina, né? É a Tereza Cristina, está ela aqui, Agricultura. Deputada Tereza Cristina. Muito boa, inclusive. Inclusive, ela tem terras, ela é pecuarista. Isso, é do segmento. Mas não obstante seja pecuarista, não se ouve uma crítica contra ela, que ela fez isso, fez aquilo, que ela está ajudando, enfim, nada, não se vê uma acusação a ela. Justiça e Segurança, Sérgio Moro. O Brasil deve muito a este homem, estão querendo destruí-lo. Estão querendo destruí-lo porque querem destruir a Lava Jato. E quero que Lula seja solto. Que soltem Lula, mas respeite o Moro. Olha, se eu fosse advogado do Moro, eu publicava a sentença dele. Eu acho o seguinte, ele está sendo acusado de não ter tido a necessária distância das partes, que ter sido... Né? Eu quero saber o seguinte, e a sentença? E os mais de 20 que ele absolveu? Entendeu? Outro, General Augusto Heleno. Este homem, eu acho ele uma figura, viu? Eu acho que ele tem uma ascendência muito grande
inclusive, eu acho que ele seria a pessoa indicada para tentar aconselhar mesmo e conseguir que o presidente fale menos, o mínimo possível. O presidente não fala todo dia. E presidente não diz o que quer como se fosse um cidadão como eu. É verdade. Eu posso dizer o que quero, o presidente não pode. Como governador, eu não podia dizer. Existe a liturgia do cargo também. Né? A liturgia do cargo. Ele tem que se convencer que ele é um presidente. Você vê, ele agrediu praticamente um candidato peronista na Argentina. Isso. E nós fomos humilhados, porque a resposta foi dura. Ele disse que o presidente... Então, vocês estavam lembrados do que ele disse? Não. Não recordo. Disse que deu um misógino, que é o radical, é o homem que dá na mulher, Isso. é o homem que... E violento. E disse mais alguma coisa que eu não lembro agora. A senadora que preside a comissão de Justiça do Senado, Tebet. Simone Tebet. É. Ela fez uma fala magnífica. Disse que ele precisa calar para ajudar o seu governo e precisa respeitar os demais poderes. Ele não respeita, não. Tasso Gereissati disse isso agora há pouco. É? É. Tem que ajudar a dar a reforma e ficar calado. Agora, eu pergunto, será tantos generais que estão ali, tantos amigos que ele tem ali? Talvez ele não escute, né? O Mas- pessoal fala e ele não escute. Mas isso não é normal. É verdade. Isso não é normal. Então, é preciso que esse presidente seja convencido a ter aquele posicionamento, aquele perfil, entendeu? Austero, respeitador do próximo, respeitador das instituições. Um chefe de Estado tem que ter sobriedade, É verdade. até na gesticulação. Entendeu? Você não vê um chefe de Estado com o dedo no nariz do outro, discutindo. Me diga um. Verdade. Eu não sei. Eu acho que nem Trump faz Não. isso. Não é? Que eu saiba, ele não deu ainda uma tapa em ninguém. Pelo menos oficialmente não apareceu. Então eu não sei. Eu espero que isso possa ser controlado, porque senão nós vamos ter sérias dificuldades. Isso não pode durar o tempo todo. O senhor acredita, se isso perdurar, haver uma instabilidade econômica? Porque a fala do presidente mexe na economia do país. Prejudica o governo e prejudica o país. O senhor acha que pode se caminhar para um processo de impeachment? Ou é... Não, isso eu não posso opinar, porque isso é uma coisa muito delicada. Não posso, é uma coisa muito delicada. Eu penso no governo, eu penso no país. A reforma. Agora, Seria muito traumático também, né? Agora, veja o seguinte. Por que o presidente, com esse defeito que eu estou falando a você, que me preocupa demais, o presidente, pelo fato de não ter feito negociação de nomes com a de deputados ou de amigos de deputados para o Ministério, a Câmara se tomou um novo ela assumiu Protagonismo seria? um protagonismo. A Câmara hoje está prestando um serviço, Na reforma agora foi serviço à nação enorme. Porque está fazendo, aliás, o presidente Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Esse foi meu colega de bancada. Sim. Foi meu colega de bancada. Então é o seguinte, o Silvio Maia. Não, Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia.
Ele hoje, eu vou lhe dizer, ele tem um conceito e uma imagem que eu prevejo para ele uma vice-presidência na próxima sucessão. Qual é o presidente que não quer um vice como aquele? Agora, parece que o projeto dele é ser governador do Rio. Eu escutei já isso também. Mas também será forte. Ele está prestando um favor muito grande. Ontem eu assisti. Vocês assistiram ontem a votação? Sim, assisti. 370 não sei quanto, a 100 não sei quanto. Eu vi. Ele tem conduzido muito bem. Na reforma Eu acompanhei, eu estava no Congresso, né, durante a reforma da Previdência e acompanhei os bastidores da eleição, da votação do primeiro turno, e eu percebi a preocupação dele de garantir o quórum. O pai dele também foi político e foi prefeito do Rio. Eu visitei, inclusive, acho que eu era prefeito, eu visitei. Eu me lembro que eu fiz uma visita a ele. O pai dele era um homem de muitas qualidades. O pai dele foi secretário da Fazenda de Leonel Brizola. Leonel Brizola. E é um homem ponderado, é um homem... É uma pena que ele não esteja como senador, né? É verdade. Doutor Roberto, para os dias de hoje, o senhor, claro, foi governador, prefeito, o senhor não é avaliar. Como o senhor está acompanhando o atual governo de Pernambuco, doutor Paulo Câmara? Olha, eu não estou acompanhando porque a administração estadual não tem, para o observador, não tem muita exposição. As coisas são... muita coisa no interior, eu não tenho viajado para o interior, entendeu? Eu não tenho acompanhado. Agora, quero dizer o seguinte, eu votei nele na eleição passada. Eu votei Paulo Câmara para governador e não me arrependi. Ele é um homem bom, entendeu? Tem um bom currículo, porque é funcionário, inclusive, do Tribunal de Contas, tem muita gente boa lá. Passa muita confiança, né? Confiança, e é um homem bom. Eu, inclusive, durante o mandato dele, por diversas vezes ele me convidou, eu almoçava lá com ele no palácio. Ele chegou a assim, fazer uma escuta, que eu digo sempre que eu admiro os Estados Unidos, que os ex-presidentes se formam um conselho do atual presidente. Não, ele nunca me pediu conselho, não. Ele me recebia por uma questão de atenção. Conversar, né? Conversávamos e tal. Dizer também, não sei, era uma conversa de amigos. Como se fossem amigos, né? Amigos. Ele nunca me pediu conselho, não. Eu aqui, uma vez ou outra, dava uma opinião, uma coisa. Eu próprio fazia. E ele ia lá embaixo me deixar no carro. É um gentleman. E então, eu quero dizer a você o seguinte. Eu continuo tendo a imagem que tinha dele. Positiva dele. Ele me convidou para um dia desse para uma inauguração ali da FENEARTE. Isso. E eu não vi. Quando eu vi, porque foi e-mail, né? Quando eu vi, já tinha passado a data. Eu mandei um e-mail para ele, através do protocolo, agradecendo e dizendo que, infelizmente, quando eu recebi, já tinha passado a data. Doutor Roberto, foi no seu governo que foi criada, na questão segurança, no quesito segurança, a patrulha do bairro? Esse é um episódio que vale a pena ser contado para mostrar o político que Pernambuco perdeu com a morte do ex-governador Eduardo Campos. Que reeditou essa ação. É o seguinte, a história exatamente é a seguinte. Ele pediu que queria um projeto para o Grande Recife. De segurança. E então, a equipe debruçou-se sobre vários projetos, inclusive no exterior, não sei que país, eles pesquisaram. E aí levaram para ele. Ele leu assim, leu, disse, tá bom. E esse nome que vocês botaram aqui?
Ele disse, Aí eles disseram, governador, é o seguinte, isso que nós estamos mostrando para o senhor é o projeto que o doutor Roberto Marinho quando foi governador. Mas ele é adversário, não ia me propor o nome dele. Disse, não, senhor, não foi dele, bote o nome dele. Bote o nome que ele botou. Exatamente. E todos os carros... Tinha lá. Até hoje. Tinha o nome do programa dele, que era mais amplo. Que era o Pacto pela Vida. Mas todos os carros do Pacto pela... Não, Pacto pela Vida. Mas todos os carros... Tinha patrulha dos bairros. Se fosse daqui do Planeta Recife, tinha patrulha dos bairros. Então, você vê que político ele era. Gesto de grandeza, né? Que gesto de grandeza. Agora eu votei nele. E ele morreu e eu votei na vice dele, que é Marina. Eu não votaria em Marina para presidente. Foi por conta dele. Votei em homenagem a ele. Ontem fez votei em uma homenagem a ele. Faz muita falta, não faz, Eduardo Campos? Faz muita falta. Faz. Agora, o filho dele se parece muito com ele, né? Isso, eu acho que a gente ia... Eu já chegar... Ontem. João, né? Eu conheci lá na Câmara de Vereadores. Homenagem do Fred. Teve a homenagem do Fred, eu fui. Parece que ele aprendeu. Passou boa impressão para o senhor? Quem? O João passou boa impressão? Muito boa. Mas nós não aprofundamos, mas a simpatia é grande. É igual o pai. A simpatia mesmo do pai. Se vier candidato mesmo, o doutor Roberto poderia votar nele? Eu não sei porque eu tenho partido, né? É verdade, é isso. Eu tenho partido. Sou inscrito. Eu fui contra esse nome, Democratas. Fui. Por quê? Por que não Partido Democrata, como tem nos Estados Unidos? Sim, é verdade. Partido Democrata. Pronto. Para dizer que está copiando? Não. As palavras não são patrimônio de ninguém. É verdade. É de todos. Não é? Todos os cidadãos. Agora, você falei em decisões difíceis. Sim. Eu tomei uma decisão muito difícil como governador e vou contar para vocês. Seguinte. Da pessoa dos governadores. Porque na hora que eu assumi, eu passei até direito, né? A condição era sair. Não sair, teria. E eu comecei a pensar, meu Deus do céu. A maioria dos governadores que eu conheço tinham cargos, eram aposentados ou não. Então trabalha 4 anos e vai ter uma pensão vitalícia. Outros são ricos. Por exemplo, eu tenho um que já morreu, Nilo Coelho, que recebia, mas não chegava nem nas mãos dele, era direto para uma obra muito bonita que tem lá em Petrolina, e o irmão dele, que eu acho que é o único que está vivo, dos irmãos, fundou e administra para crianças pobres, crianças deficientes, etc. O dinheiro que ele recebia ia todinho para lá. Todinho para lá. Interessante isso. Eu então pensei em revogar. Aí, um sábado, eu estou almoçando com minha mulher no palácio, e eu disse, Jane, eu quero tomar uma decisão, mas só há uma pessoa que eu tenho que ouvir e pedir a concordância, que é você, que é a pensão de governador, que eu terei direito. Eu já sou procurador do Estado. E vou somar uma pensão em cima disso, e outros também poderão ter essa mesma soma, né? Ela disse, por mim você pode fazer. Aí no dia seguinte, eu não pedi ninguém para redigir, não, eu redigi. No domingo, no caso. Não. Segunda. Talvez no domingo. Não domingo, mas fui eu que redigi. No expediente, né? A revogação o senhor redigiu? Hein? O senhor redigi, inclusive, porque eu já tinha direito. Assim, eu ressalvei os direitos adquiridos. Os que já tinham. Sim. Era Miguel Arraes, era Marco Antônio, era muita gente, né? Marco Antônio, não. Marco Antônio. Acho que é. Bom, todos tinham. Arraes tinha, todo mundo tinha. Então eu não ia tirar a pensão dessas pessoas. Claro, que já tinha. Então,
redigi a A emenda. partir do senhor, né? A emenda Do seu constitucional, é a emenda constitucional. Redigi, e então, onde fica revogado o artigo tal, assim, a pensão assim, do artigo tal, respeitado o direito adquirido dos governadores que já percebem esta vantagem ou esta pensão. Uma coisa dessa. Aquilo que devia ser a linguagem realmente, né, que eu tinha sido muito assessor quando moço, estava acostumado a redigir, ler essas coisas. Então, o que é que eu faço? Mando entregar na portaria da Assembleia. Uma pessoa de minha confiança levou e trouxe uma cópia recebida. Por quê? Porque eu sabia que vinha muito deputado dizendo, não faça isso, governador, não faça isso. Porque me pediam para estender a pensão para a esposa, para a viúva, para a filha solteira. Era tanto pedido, eu também quis dar um freio. Foi um freio de arrumação. Porque senão era pensão para muita gente. E então, quer dizer, fiz isso. Mas foi difícil, porque, afinal de contas, os governadores, os ex-governadores depois de mim, podem ter de mim uma certa mágoa. O senhor morou no Palácio mesmo, não foi? Fui o último. Foi o último que foi morar no Palácio. Depois de mim, ninguém mais. Esnobaram o Palácio. Todos esnobaram. Como governador, chegou a visitar presidentes de outros países? Recebi aqui. Recebeu. No aeroporto. Recebi, inclusive, um rei, né? Da Espanha. Passou por aqui. Então, Roberto, qual tipo de música que o senhor gosta? Qual cantor que o senhor... Se tiver um tempinho no carro ou em casa, senão o senhor liga assim, eu vou escutar essa música. Olha, a minha música preferida... Bom, a música preferida para mim é a música popular brasileira. O MPB, como se fala, né? MPB, inclusive. A MPB é do tempo que eu me formei no Rio de Janeiro. Eu me formei lá. Tem um cantor preferido? Como? Tem um cantor preferido, mesmo que já tenha... Sempre tinha o melhor, né? Sempre tem o melhor, não é? Sempre tem um que é o melhor. Sempre tem. Gosta de esporte? Acompanha o futebol? Acompanho o futebol, sou rubro-negro de nascença. Muito bem. Essa entrevista deve ir ao ar 5 vezes. Por quê? Porque somos rubro-negros. Muito bom. Mas o futebol de Pernambuco ainda está... vivendo uma crise terrível. Leu os jornais hoje? A questão da reunião do esporte ontem foi muito pesada. Eu fiquei surpreso. As revelações. Leu tudo? Nem tudo, mas acompanhei, escutei alguma coisa. Eu já não aguento mais assistir jogo do esporte, porque ou empata ou perde, é uma coisa... Mas ele tem muita chance aí do esporte. Tem, porque são muitos. O Náutico tem, segundo aí os especialistas em futebol, tem 80% de chance, está a 1 ponto de garantir a ida dele para o Mas eu vejo os times de outros estados furando o gol de todo jeito, e nós... Verdade. É aquela coisa difícil, né? Vai costura, entra na área e não... E a bola não entra. Não entra. Ou não tem o qualificado para empurrar para dentro. Ou vai para fora, ou vai ou bate na trave. Mas segundo aí o treinador do esporte, o esporte tem muita chance ainda, porque não adiantaria entrar entre os 4 agora, no chamado G4, porque tem muito tempo ainda, o campeonato vai até dezembro. Mas a gente perdeu muitos pontos. Olha, ele caiu de 6º para 10º lugar. Mas está a 1 ponto do 4º colocado. Se ele ganha agora a próxima partida, ele vai para o G4. Veja como é o campeonato de pontos corridos, viu, Leilson? É muito interessante. Quando o prefeito ou o governador ia aos estádios? Futebol? Uma vez ou outra ia, mas quando eu tinha assim, um jogo mais importante, eu ia. Ali, muito ao estádio do Santa Cruz, principalmente. Que leva o nome do pai de Marco Maciel. Exato. E eu moro no Rosarinho, eu moro perto. Pertinho. Moro perto. Doutor Roberto, a gente está muito feliz, muito honrado, e os internautas irão ficar muito honrados com essa aula. A gente trazer aqui um ex-governador, um ex-prefeito, deputado, enfim, homem público, secretário do município, do estado. E a gente fica muito feliz, né, Léo, em poder levar isso para a juventude. Eu que agradeço essa aula de muito bom. Bate-papo como esse, e dizer que... É porque vocês chegaram aqui realmente
com um sentimento de fraternidade, né? Vocês me deram um Eu tratamento. fico muito honrado da pessoa Vocês aqui estão me conversando. dando um tratamento assim, realmente muito distinto, e eu fico muito sensibilizado. E agradeço. Nós vamos ainda, já conversamos com o doutor Joaquim Francisco, vamos conversar com o João Lira, Krause, vamos conversar com Mendonça. com Jarbas, Zé Ramos. Lembra de Zé Ramos? Foi, não é? figura humana. Perfeito, mora em Caruaru, parece que está morando em Caruaru. Parece que é, cara. Eu tenho uma informação assim, não tenho bem certeza. Mas vamos mostrar, né? Bater papo com os ex-governadores de Pernambuco, como a gente está aqui com o senhor. A gente agradece muito a sua acolhida aqui pra gente. Nosso amigo Carlos chegou aqui agora, né, Carlos? Muito obrigado. Agora eu vou dizer uma coisa. Aqui. Não, tá. Estamos gravando. Eu pensei que tivesse terminado. Pode falar. Não, é o seguinte, você me perdoe, mas a partir de hoje, fora do microfone, Sim. não lhe chamarei de Peruca. De peruca, não. De é Carlos. 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 Bonito como eu. tenho um filho, Carlos. Oh, que coisa boa. Carlos André. Advogado? É advogado. Advogado. Advogado da São prefeitura. quantos filhos, doutor Roberto? Tenho 4. 4. Que coisa Duas, boa. duas filhas e 2 filhos. É uma coisa formidável você ter uma família. Verdade. Não é? É uma coisa formidável. Ela é a sua- E outra coisa, as filhas, em relação ao pai, tem É um chamego diferente, né? é uma coisa. E os filhos pela mãe, né? É. Pela mãe. Elielso é pai recente, tem É uma verdade. filhinha, né? Um ano e 5 meses. Tem uma filhinha? Tem um ano e 5 a meses. filhinha. Parabéns. Obrigado. Parabéns. É a coisa melhor do mundo. Quem não tem filha não sabe o que É verdade. o que é bom. É verdade. É verdade. É isso Muito aí. obrigado. Muito obrigado, Obrigado doutor por Roberto. receber aqui, doutor Roberto. Quer falar mais alguma coisa? Fica à Não, vontade. já falei demais. Não. Olha, e assim a gente está encerrando essa entrevista com o doutor Roberto Magalhães, aqui pelo blog de Elielson, blog de Edmar Lira, pelo programa Ponto a Ponto, Giro Mata Norte, imagens do nosso querido Theo Pereira. E, se Deus quiser, voltaremos com outros ex-governadores de Pernambuco. Doutor Roberto, um abraço, que Deus continue ao seu lado sempre e ao lado da sua família. Muito obrigado.